No livro O Despertar do Tigre, Peter Levine, para mostrar como um trauma emocional pode ser eliminado, essa é sua especialidade através do método que criou, a Somatic Experience, ele gasta um capítulo para explicar como a memória funciona. Por mais de 100 anos, o cientista tem demonstrado que o cérebro é dividido em várias áreas por sentidos diferentes. Existem áreas para a visão, áreas para a audição, olfato, paladar, o tato e etc. Costumavam supor também que houvesse áreas específicas do cérebro onde as memórias estivessem gravadas, como um registro completo dos fatos que alguém tivesse experienciado, como se fosse um HD de um computador. Só que Peter, através dos dados de vários experimentos, mostra em seu livro que isso nunca pareceu estar tão errado. Ele mostra no livro o resultado de vários experimentos de neurocirurgiões, estudos de médicos como Wilden Greenfield, Lashley, Edman, Rosenfield, Eschen, entre outros. Mas o que é interessante aqui pra gente é o experimento de Lashley. Lashley estava tentando descobrir as áreas do cérebro que carregavam os registros da memória. Ele realizou uma longa série de experimentos bastante horríveis. Em um desses experimentos, ele pegava um rato, ensinava a encontrar um caminho dentro de um labirinto e depois, bum, cortava sistematicamente parte do cérebro deles. Mesmo depois que parte do córtex cerebral desses animais eram totalmente destruídos, os ratos ainda conseguiam encontrar um caminho no labirinto. A memória que tinham do labirinto permanecia até o ponto que os ratos tinham poucos cérebros que quase nada conseguiam fazer, mal conseguiam caminhar. Lashley passou quase 30 anos buscando a localização da memória no cérebro, ele nunca encontrou. Já pesquisas recentes sugerem que a realidade de uma imagem é reforçada pela intensidade da ativação associada a ela. Em outras palavras, os sentimentos emocionais são essenciais para a experiência do lembrar. Ou seja, falando um português bem claro aqui, quanto maior a carga emocional, maior o registro daquela memória. Quando li esse livro pela primeira vez, fiquei chocado com essas pesquisas, principalmente pelo fato de não termos uma memória física igual a de um computador. Desde pequeno, assim como todo mundo, cresci acreditando que quem tinha uma memória boa era um sortudo. Nossa, fulano tem uma ótima memória, ele tem sorte. Era isso que escutava dos meus pais, dos meus amigos e dos meus professores. Eu cresci acreditando que ou você nasce com uma boa memória ou você fica sofrendo pelo resto da sua vida. No fundo, ficava frustrado quando ia consultar algum dado na minha memória e não tinha nada lá. Mas essas pesquisas apresentadas no livro do Peter Levine provam que a memória humana não é nada parecida com a de um computador. Aliás, se fosse parecida, você poderia nascer com a capacidade de armazenamento de memórias de 512 GB, enquanto o seu amigo já teria 1 TB de capacidade. Você já pensou nisso? Bem, se a memória humana não é nada parecida com a de um computador, se não existe um local físico no cérebro onde as memórias ficam armazenadas, isso significa que ela é ilimitada? Será que quem acredita que não tem uma boa memória é simplesmente porque não aprendeu uma técnica para treiná-la? É exatamente isso que vamos ver aqui nesse vídeo. Quando eu completei 17 anos, comecei a estudar para concurso público. Naquele período, a briga com a minha memória era frequente. Era o tempo todo botando pressão na minha memória, mas não resolvia muito. Já tinha uma parte minha convencida que a minha memória era boa, mas não excelente. Tudo mudou quando eu assisti um vídeo desse maluco aqui, ó, memorizando uma sequência de 60 bolas pretas e brancas em 2 minutos. Esse é o Felipe Lima. Ele dizia que era um cara com memória fraca, que teve várias dificuldades na escola e exatamente por isso encontrou uma forma de treinar a sua memória. Naquele momento eu percebi que deveriam existir métodos para treinar a memória que poucas pessoas conheciam. E se de alguma forma ele conseguia treinar a sua memória, eu também poderia ter isso. Depois de muitas pesquisas, noites sem dormir, testes e mais testes, eu consegui encontrar o caminho. Exatamente isso que quero mostrar para você hoje. Faz muito sentido a nossa memória ser seletiva, afinal, a principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. E isso seria impossível se gastássemos toda a nossa capacidade cognitiva lembrando de coisas insignificantes. Então, no fundo, só precisamos mostrar para o nosso cérebro o que é realmente importante e o que precisa ser memorizado. Mas antes de mostrar esse caminho, vamos avaliar como está a sua memória nesse momento. Vamos fazer um teste? Um teste para você avaliar como está a sua memória hoje e como ela pode ser melhorada com uma técnica que eu vou passar logo a seguir. Vou colocar 10 palavras aqui na tela e você terá 1 minuto para tentar memorizar. Importante, você não pode anotar e não pode pausar o vídeo. Só faça o exercício. Tenho certeza que o resultado vai te impressionar. Bora lá? Vá lendo. As 10 palavras são pato, CD, policial, janela, tomada,
violão, helicóptero, flor, aquário e bola. Pronto, acabou o tempo. Eu peço que você não anote e não volte o vídeo, porque agora você vai aprender a técnica que eu mais gosto para melhorar a sua capacidade de memorização. É a técnica do filme mental ou Palácio da Memória. Essa técnica foi usada pelo personagem Sherlock Holmes. Nas histórias, ele usava o filme mental para repassar cada detalhe de um crime e encaixar todas as peças de um quebra-cabeça. Você entendeu, no começo desse vídeo, com um estudo realizado por Peter Levine, que as emoções são essenciais para a experiência de lembrar. Ou seja, quanto maior a emoção, maior o registro da memória. A técnica do filme mental ou Palácio da Memória nada mais é do que criar uma história daquilo que deseja memorizar com imagem clara, com uma carga emocional alta. E como você pode fazer isso? Primeiro, usando os canais sensoriais. É bem simples. Você vai usar a visão, você vai criar imagens do que deseja memorizar. Você vai usar a audição, você vai criar sons claros do que deseja memorizar. Você vai usar o sinestésico, tato, paladar, olfato, criar sensações daquilo que deseja memorizar. Segundo, você vai adicionar uma carga emocional alta. Tente usar a maior quantidade de emoções possíveis, como nojo, medo, alegria, horror, inveja e etc. Quanto mais estranho, engraçado e diferente for o seu filme mental, mais será fácil de você lembrar dessas informações. Por exemplo, se eu pedir para você parar agora e imaginar um elefante rosa sentado no sofá da sua casa tomando um café, se você realmente criar uma imagem dessa cena, nunca mais irá esquecer, porque é algo diferente, estranho, engraçado e cria um misto de emoções. Você está comigo até aqui? Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo para não perder esse raciocínio, ok? Agora vamos para o passo a passo claro para aplicar essa técnica. Primeiro passo, você precisa encontrar um local que consiga criar o Palácio da Memória. Você pode escolher a sua casa e cada cômodo será usado para uma informação diferente. Precisa ser um local que você conheça muito. E como testar se o local que você escolhido para o Palácio da Memória é o ideal? Se você conseguir andar pelo local completamente de olho fechado, sem bater em nada, esse é o local ideal. Uma coisa importante, quanto mais ambiente existirem no local que você escolher, maior a quantidade de informações conseguirá memorizar. Eu, por exemplo, uso a cidade que eu cresci, é uma cidade no interior, e consigo criar um filme andando pela cidade normalmente. Isso me faz memorizar muitas coisas. Segundo passo, escolher as informações que precisa memorizar. A ideia é que a quantidade de itens seja menor que o tamanho do espaço que você tem, para não gerar confusão. Vamos para a prova de fogo? Agora, antes de aplicarmos a técnica com aquelas 10 palavras, minha sugestão é que você pause o vídeo aqui e tente lembrar das 10 palavras. Agora você pode anotar as palavras que conseguir lembrar, ok? Pronto, vai lá, pausou o vídeo? Quantas palavras você conseguiu lembrar? Se foram poucas, não tem problema, porque agora nós vamos aplicar essa técnica do filme mental. Eu vou mostrar para você como eu faria esse filme. São 10 palavras, então eu vou fazer um exemplo aqui do meu ambiente, ok? Para que esse processo funcione, minha dica é que sempre você feche os olhos e deixe sua imaginação fluir, tá? Vamos lá. Imagine que você está chegando na sua casa e quando abre a porta, acaba de se deparar com um pato todo sujo de lama no seu sofá. Esse pato começa a jogar CDs em você. Visualize esses CDs. Você sai correndo para o seu quarto e liga para a polícia. No momento que chega no seu quarto, BUM! Um policial gigante chega correndo, entrando e quebrando a sua janela. Cria a cena de um policial grande, bombado, entalado na sua janela. Quando você sai do seu quarto e entra no outro quarto, percebe que todas as tomadas estão destruídas e começando a pegar fogo, com curto-circuito. Imagine você com medo do fogo vindo das tomadas. Você pega a primeira coisa que vê na frente para jogar ali naquelas tomadas e nisso você pega um violão. Quando você pega o seu violão e começa a bater na tomada,
nada, o seu violão começa a crescer ali na sua mão e transforma o quê? Em um helicóptero. Agora você tá pendurado em um helicóptero dentro da sua casa. Mas não é um helicóptero normal, ele é todo feito de flor. Imagina um helicóptero todo florido com rosas e galhos. E lá em cima, pendurado naquele helicóptero, que na verdade não é helicóptero, ele é feito de flor, você tem uma ideia. A ideia de construir um aquário gigante na sua casa. Nesse aquário gigante, você vai encher de bolas e vai colocar o pato ali dentro. Agora imagine um aquário gigante, cheio de bolas, ao invés de peixe, na cozinha da sua casa. E aí a história recomeça para facilitar a memorização. Aí o pato vai brincar com as bolas ali dentro do aquário. Só que o pato não quer brincar com a bola. Ele quer os CDs para jogar em você. Você corre, liga para a polícia. Quando você vê, a polícia quebra a janela do seu quarto. Naquele momento, suas tomadas estão pegando fogo. Você pega um violão para bater na tomada e esse violão se transforma em um helicóptero, que na verdade não é um helicóptero normal. Ele é todo feito de flor. Você vai ter uma ideia que é construir um aquário gigante na sua cozinha e lotar de o quê? De bolas, porque assim dá para colocar o pato. Pronto, esse é um exemplo de um filme mental. Você pode repassar 5 vezes a mesma história e cada vez que repassar, aumente um detalhe específico na história. Quanto mais detalhes e mais real for a cena que você imaginar, mais fácil será de lembrar. E o que estamos fazendo aqui? Transformando coisas que antes eram abstratas em emocionais. Você pode fazer isso com qualquer informação, com fórmulas matemáticas, com artigos de lei, com informações de concurso, não importa. Até com números é possível fazer, mas aí é um método completamente diferente. E agora, se você parar para lembrar, quantas palavras você acha que você conseguiria lembrar? Para lembrar das palavras, basta o quê? Reviver o filme mental na sua cabeça. Vamos testar? Pause o vídeo e veja se você consegue lembrar das 10 palavras. Funcionou? Me conte nos comentários. Bom, preciso ser direto com você agora. Essa técnica de memorização vai colocar você na frente de muitas pessoas. Então, use com moderação e com cuidado. Você já percebeu? A memória é completamente emocional. Se quiser memorizar algo, precisa colocar o quê? Emoção. Quer memorizar o nome de alguém? Associe ou crie um filme com aquela pessoa. Por exemplo, imagine o seguinte, que eu conheci uma pessoa chamada Jefferson. A primeira coisa que eu busco na minha memória é se eu tenho algum outros amigos ou parentes chamado Jefferson. Se eu tiver, eu imagino todos os Jefferson juntos fazendo algo inusitado, correndo da polícia, brigando ou qualquer outra coisa. Agora, se eu não conheço nenhum Jefferson, eu tento criar uma imagem hilária. Por exemplo, nesse caso eu poderia criar o Jeff Bezos, imaginar o Jeff Bezos, fundador da Amazon, com metade do corpo ele próprio e metade som. Então seria o Jeffson. Eu sei, é ridículo, né? Mas é assim que a memória funciona. Quanto mais ridículo você for, maior a sua capacidade de memorização. Então, o que você precisa fazer? Você precisa sair testando a sua memória o máximo que conseguir. Lembre-se, não existe limite para a sua memória. Não existe espaço físico, só existe técnica. Então, quanto mais você treinar essas técnicas, melhor ficará. Treine essa técnica com o nome das pessoas que conhecer na sua vida, com lista de compras, qualquer outra coisa. O foco desse canal é falar sobre carreira e negócios, mas ter uma boa memória é fundamental para ter uma boa carreira e gerenciar bem os seus negócios. Eu tenho certeza que se você treinar essas dicas desse vídeo aqui, será admirado por todos pela sua boa memória. Agora, existe também uma técnica para memorizar números, que é uma coisa mais abstrata e é mais diferente. Então, se você tiver interesse em saber dessa técnica também, escreva aqui nos comentários. Só vou gravar um vídeo com uma técnica dessa se tiver muitos pedidos, porque afinal, técnica de aprendizado não é o foco desse canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui tem mais 2 vídeos para assistir. Eu sou o Edivan Jaques e vejo você no próximo vídeo.